Olá, agora nós vamos apresentar nosso trabalho sobre padrões de projeto. Nós vamos falar mais especificamente sobre o Prototype, Chain Responsibility e Mediator. Para cada um, a gente vai descrever eles, apresentar um ML e depois, por fim, um exemplo utilizando os três. Nosso grupo é composto por mim, o Thiago e pelo Diogo. É, Antes de a gente falar sobre os padrões, a gente vai primeiro apresentar um que é um padrão de projeto na orientação a objetos. É, De modo geral, a gente pode entender como padrão de projeto uma solução recorrente para um problema em um contexto. Com isso, existem três palavras importantes, que são o contexto, o problema e a solução. O contexto diz respeito ao ambiente e às circunstâncias do problema. O problema se trata de algo incerto que ainda precisa ser solucionado. E por fim, a solução se refere à resposta do problema. É também importante que um padrão de projeto tenha regularidade, para que assim ele possa ser usado repetidamente. E com isso, se a gente tem uma solução para um problema irregular em um certo contexto, ele pode se tornar um padrão de projeto. Agora a gente passando para o padrão prototype, o padrão prototype se baseia na criação de cópias de objetos já existentes. Assim, ele evita deixar o código desenvolvido dependente das classes. O problema da cópia de objetos pode não ser tão simples por conta de alguns fatores, como, por exemplo, a acessibilidade aos campos de objetos e como saber a qual classe um objeto pertence, porque às vezes a gente só sabe qual interface que ele implementa. O prototype ele resolve esse problema delegando o processo de clonagem para o próprio objeto que será clonado. Ele faz isso declarando uma interface comum para todos os objetos que suportam a clonagem, sendo que essa interface geralmente tem somente um método que chama clonar. Assim, ele evita acoplar o código à classe do objeto que será clonado. Aqui nós temos um diagrama OML para o padrão. Nele a gente pode ver que a gente tem a interface que eu tinha mencionado, que possui o método clonar. As classes que herdam da interface implementam esse código, e o cliente pode fazer a cópia de todas essas classes que herdam da interface. Passando agora para o Chain Responsibility, ele se baseia na criação de uma cadeia sequencial composta por diversos handlers ou receptores. Quando um pedido entra nessa cadeia, cada receptor verifica se vai atender esse pedido ou se ele vai passar adiante para o próximo receptor até que o pedido seja atendido ou que ele chegue ao fim da cadeia e nenhum receptor tenha sido capaz de atendê-lo. O padrão ele faz com que cada handler possua armazenado os tipos de pedidos que ele é capaz de processar e para qual receptor enviar os pedidos que ele não pode atender. Dessa forma, ele gera um acoplamento fraco entre as solicitações e receptores, porque ele evita a associação explícita entre remetente e receptor e dá a mais de um objeto a oportunidade de tratar a solicitação. Passando aqui, a gente também tem um diagrama ML do padrão. A interface handler que a gente pode ver é comum para todos os receptores concretos. Ela tem um método que indica como o receptor traz as solicitações e possui um método para setar qual é o próximo receptor na cadeia. A classe Base Handler é opcional. Ela geralmente possui um código padrão para todos os receptores, como por exemplo passar a execução para o próximo handler, caso ele exista, e ela também apresenta um campo para armazenar uma referência para o próximo receptor na cadeia, assim permitindo que o pedido vá passando de receptor em receptor. E já os receptores concretos têm o código real para lidar com os pedidos. Cada um receber um pedido decide se processa ele ou se passa ele adiante na corrente. E o cliente, por fim, pode compor correntes apenas uma vez ou compô-las dinamicamente, dependendo da lógica do sistema. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o padrão mediator, ou mediador. De modo geral, ele faz com que a comunicação entre os objetos ocorra por meio de um mediador, e daí vem o seu nome. O padrão surge com o objetivo de reduzir possíveis dependências entre os objetos, para facilitar o seu reuso, uma vez que, se os componentes forem dependentes uns dos outros, será mais difícil reaproveitá-los em outras situações. Para isso, o padrão propõe a criação de um único objeto mediador, que redirecione as chamadas recebidas para o objeto apropriado, de modo com que não ocorra a comunicação direta entre dois objetos e diminua assim a dependência um do outro. E aqui temos um exemplo de UML do padrão. Na imagem, temos a interface do mediador, que declara métodos de comunicação com os componentes. Já os mediadores concretos encapsulam as relações entre vários componentes, além de que quase sempre mantêm referências de todos os componentes os quais gerenciam. Por fim, os componentes são as classes do sistema, cada um com uma referência a um mediador.
Agora, para exemplificar os padrões na prática, temos um exemplo que reúne os 3 padrões abordados. Suponhamos que temos que desenvolver um sistema de suporte técnico, onde os clientes podem abrir tickets de suporte, em que cada ticket pode ter diferentes categorias e prioridades, e os níveis de suporte possuem 3 níveis. Nesse cenário, podemos usar o padrão Prototype para fazer a cópia de tickets de suporte criados anteriormente. Além disso, podemos usar o padrão Chain of Responsibility para encaminhar os tickets de suporte através de diferentes níveis de suporte até que o ticket seja resolvido. Por fim, podemos utilizar o mediador para facilitar a comunicação entre os diferentes componentes do sistema, como por exemplo entre os níveis de suporte e o sistema de notificação. No diagrama UML temos a classe Ticket, que provê o método clone, que possibilita que clones de si mesmo sejam criados, exemplificando o padrão Prototype. A classe Mediador provê um método para adicionar um receptor ao mediador, que será ativado quando um ticket for recebido como parâmetro pelo método Notificar. Por fim, a classe abstrata Receptor e suas subclasses representam a cadeia de responsabilidades, em que cada receptor concreto possui seu próprio nível e indica quem é o próximo receptor na cadeia, além de possuir sua própria lógica para atender um pedido, representado pelo método atender. Para finalizar, podemos concluir que, por meio desse trabalho, foi possível entender melhor o que são padrões de projeto, que podem ser resumidos como uma solução recorrente para um problema em um contexto, além de sua grande importância durante o desenvolvimento de um sistema. Também foi possível entender com mais profundidade sobre os 3 padrões em específico, os padrões Prototype, Chain of Responsibility e Mediator. Por fim, também foi possível visualizar na prática um exemplo de como os padrões ajudam na organização e no desenvolvimento de um sistema. Aqui temos todas as referências que foram utilizadas para o desenvolvimento do nosso trabalho, e esse foi o nosso trabalho sobre padrões de projeto. Muito obrigado pela atenção.